Bom dia. Uma alegria imensa nos encontrarmos na casa de Meimei, neste domingo tão especial, para falarmos desta obra, Nosso Lar, agora, que está para vir o Nosso Lar 2, né? Aqui já está desatualizado, faltam 4 dias, porque o dia já amanheceu, e eu fiz esse slide ontem à noite, eu inseri ele aqui, e nós vamos ter a grata satisfação de, a partir do dia 25, poder assistir nas telinhas do cinema essa obra maravilhosa do nosso grande Chico Xavier. Então, André Luiz, através de Chico Xavier, é considerado o repórter do além, porque nos trouxe aí 13 obras em sequência. É bom que a gente leia em sequência, e tomara que tenhamos filmes em sequência para divulgar essa magna doutrina espírita, falando aí da imortalidade e da evolução, como o Gazzaniga falou na prece. Então hoje o foco é o Nosso Lar. Os Mensageiros, que é o Nosso Lar 2, né? Na realidade não existe Nosso Lar 2, é o nome do filme. Nosso livro de estudo dessa manhã. Mas em que época que surgiu o Nosso Lar? Na época em que os nobres romances de Zilda Gama, pouco falado, pouco estudado, essa sensitiva do além-túmulo, que veio trazer nada mais, nada menos do que o gênio Victor Hugo, com todas as características de linguagem, com o estilo extraordinário que tinha este grande gênio. Então, o espírito Victor Hugo passou a escrever por intermédio de Zilda Gama, e dentro de pouco tempo, a primeira obra que vocês podem ver ali exposta, Sombra e Luz, Na Sombra e na Luz, estava completa, e depois vieram outras obras. É nesse período que vai aparecer o que? O Nosso Lar, essa obra grandiosa do Espiritismo, onde André Luiz, esse médico que fora médico na Terra, narra as experiências fora do corpo. Nós estávamos acostumados até então a pensar apenas no campo material, no campo que a gente chama real, né? E vem André Luiz, então, com toda a sua qualidade literária, trazer para nós recados, relatos do mundo espiritual. André Luiz, então, foi um médico sanitarista, viveu no Rio de Janeiro, e depois que ele desencarnou, manteve contatos mediúnicos com o jovem de Pedro Leopoldo. Ele dialoga um dia, ele entra no quarto do Chico à noite. Como você sabe, Chico era pobre, então estavam ali mais de um irmão do Chico no quarto dormindo, ele como sempre acordado. E quando André Luiz chega, Chico, curioso como nós, pergunta como que é seu nome. Só que ele não queria ser reconhecido como esse médico sanitarista. Então ele olha para um dos irmãos do Chico que estava dormindo e pergunta qual que é o nome desse seu irmão. E o Chico diz André Luiz, e ele então pede a Chico Xavier que passe a chamá-lo de André Luiz. A partir daí, nós vamos conhecer esse espírito admirável que nos traz essas revelações, tirando esse véu da sombra do país de lá, né? Para essa grande viagem certeira que nós vamos fazer de volta, e que muitas vezes a gente tem dúvida que será que nos aguarda, né? Até então nós não tínhamos tantas notícias assim. André Luiz, então, é essencialmente o repórter. Ele vai narrar as lições preciosas dos espíritos iluminados que ele conviveu lá, para dar uma ideia aproximada, por tudo quanto a gente passa em linguagem humana ou em imagem, é tudo aproximado, porque lá é tudo mais evoluído e mais apurado do que nesse nosso mundo dos efeitos. Então, a reação que aconteceu à época com o Chico foi a seguinte: começou a receber centenas de cartas com críticas. Então, quando nós envergarmos um trabalho, nos acharmos em dificuldade, com calúnia, né, com pessoas apontando o dedo, peguemos Chico de exemplo que prosseguiu, principalmente dos espíritas, falando que era uma fantasia, que o Chico tinha entrado num estado até obsessivo, loucura, enfim.
E o Chico Xavier ficou um pouquinho assustado, né? Porque foi acusado de mistificador, de farsante, de fascinado, mas ele prossegue, porque André Luiz diz que teria o segundo, que é os mensageiros. Mal ele tinha recebido o primeiro, já vem o André Luiz com mais tarefa para ele. E ele pergunta, mas por que a recusa? Você não tem certeza? Claro que eu tenho certeza, mas eu também não sei exatamente o Chico no corpo físico, falando como é o mundo de lá. Não tem problema, disse André Luiz para o Chico. Eu te levarei lá. De lá tu viestes do plano espiritual, né? Esqueceste? E eu refrescarei a tua memória. Então, sempre quem aproximava os espíritos era Emmanuel. E Emmanuel, então, autoriza a saída do Chico à colônia. Eu te levarei durante o sono físico, no veículo Aerópolis. Chico, então, escreveu a Divaldo Pereira Franco, que naquela noite ele adormeceu, através de passes magnéticos aplicados pelos espíritos, principalmente André Luiz ali presente, ele se desloca do corpo através do desdobramento parcial, né? O corpo fica dormindo, a alma se emancipa parcialmente do corpo e foi levado para o Aerópolis. Ali, em Pedro Leopoldo, foi aguardado um local especial e ele então vai atravessar a distância. Divaldo, para tentar explicar o que o Chico explicou para ele, falou que pensou que fizesse uma grande vertical até o nosso lar. Ele disse que não, a Divaldo, que ele foi obedecendo à rotação da Terra, como mais tarde os foguetes, ao colocar aí em torno da Terra os satélites artificiais. E ele chega então ao nosso lar e estaciona onde? A nave, né? O aerobus, nessa grande natureza. Uma natureza que foi criada psiquicamente, uma construção que nós estudamos na doutrina espírita como idioplastia. E ele vai conhecer as fontes que lá estão descritas. Regurgito dessas fontes, falava ele, cascatas luminosas, que nada mais são do que emanações de energia. E ali ele percebe pela primeira vez o som. Ele percebe que o som tem cor e que as cores têm som. Mais tarde, em 52, Aldo Huxley, esse grande cientista inglês, vai publicar em linguagem portuguesa o livro As Portas da Percepção. E aí ele vai fazer uma experiência com ácido lisérgico, número 20. E ele narra nessa gravação, diante dos outros cientistas, que ao se deslocar da matéria, ele entra no mundo musical. E as cores vibram melodias, e as melodias têm cores. Olha o nosso amigo que contribuiu hoje para a harmonização. E Chico já narrava isso, Divaldo, em 48, antes que esse grande cientista demonstrasse, vamos dizer assim, comprovando. Depois ele foi levado às câmaras de retificação, locais de sofrimento. Para que existem essas câmaras? Quando nós chegamos lá extremamente necessitados, né? Nós não conseguimos entrar imediatamente nesse mundo maravilhoso. Então, nós sabemos uma das colônias, das muitas que existem. Então, o que acontece? Nós somos levados ali para que se esgotem as nossas energias que nós trazemos ainda daqui. E aí, ele foi levado agora ao ministério mais elevado. Então, sai das câmaras e vai para o ministério que tem mais luz. E ele fala, Chico, com André Luiz, a possibilidade dele ir lá visitar aquele ministério. Aquilo chamou a atenção. O Clarencio, o administrador da colônia, observa que lá há uma luz tão intensa que verte do alto e que se transforma numa fronteira entre o ministério da bênção divina e a comunidade. E aí André Luiz dá uma negativa a Chico Xavier. Como a gente fica triste quando a gente pede alguma coisa e os espíritos, não deixam. Mas ele teve uma negativa, que ele não poderia ir até lá. Por quê? Porque como espírito ainda na matéria, encarnado, podia incidir essa vibração no seu corpo espiritual, no perispírito,
e até provocar a sua desencarnação. Então, até lá tem limites. Ele vê aquelas luzes, aquela musicalidade sublime, volta para a Terra, vem para o corpo físico emocionado. E ele diz então para o irmão André Luiz que pode escrever quanto quiser. E aí ele sucede aquelas obras que nós já vimos, né? E obras também científicas, Entre a Terra e o Céu e etc. As posturas, elas foram se modificando, os fatos da obra começam a ser vivenciados e chega aí a 2 milhões de exemplares quando do seu centenário, dessa vida gloriosa, e quando surge também o filme, né? E logo depois, para apresentar para o Brasil e para o público internacional, o filme Nosso Lar 1, né, já havia passado no Congresso Mundial em Valência, por exemplo, né, só para um exemplo, e outros mais, né, mais de 2 milhões de pessoas tomaram conhecimento através aí agora do filme, do livro que virou filme, dessa vida espiritual, disse o presidente da Federação Espírita Brasileira, que em 15 dias 2 milhões de indivíduos viram nosso lar. Vamos ver se a gente faz esse movimento agora, né, Cineia? Para que a partir de quinta-feira a gente lote o cinema para que fique mais tempo em cartaz. Muitos sentiram medo, até mesmo alguns conhecidos sentiram aquelas reações do começo, é forte, a pessoa tem que se manter firme, não é? E medo de ir até para lá, por questões que a gente começa a pensar no merecimento, enfim, naquelas regiões, né? Mas também aqueles que viveram momentos inolvidáveis, quando apareceu a Dona Laura, Lisias, né, o médico, as experiências aí, como é a misericórdia divina diante da dor, como que é o modo operandi no plano espiritual. Então, o Nosso Lar, para quem não leu, tem 50 capítulos, 281 páginas, é um pseudônimo, André Luiz, como nós vimos, e a primeira edição foi em 1944, prefaciado por Emmanuel, na introdução, quando é dito lá, do próprio agora André Luiz: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões, né? E aí para nós ficou muito bem gravado isso, uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E aí começa, nós vamos estudar rapidamente, porque o tempo voa, o capítulo 1 lá nas zonas inferiores, quando ele sentia-se em viagem, com pouca claridade, e aí começa a ouvir aquelas chacotas vindo dos desconhecidos, dificuldade para obter o que nós temos toda noite, a bênção do sono e as lágrimas permanentes. Estava convicto que ele não estava mais no número dos encarnados no mundo. No entanto, ele sentia os seus pulmões que respiravam. Esteve próximo à loucura, prestes a perder a razão, via seres monstruosos, irônicos, perturbadores, e aí começava a recordar a sua vida na terra, quando ele tinha prosperidade, quando ele tinha ali o gozo material, que ele teve pais extremamente generosos, habitar a terra, gozar os bens, colher os bens da vida, mas já começam as reflexões para nós, que estamos fazendo nós com os talentos que nos são depositados. Ele não retribuía com essa imensa família humana. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. E ele queria, mas não estava com os órgãos adestrados para a nova vida. Quando, no capítulo 2, seres maldosos gritavam: André Luiz, suicida, suicida, mas ele lembrava que não, ele se lembrava no hospital, que ele não havia se suicidado. E ele não se conformava com essas acusações, porque ele sabia que havia morrido
no hospital. Então ele não conseguia entender. Em respostas, quando ele começou a clamar por socorro, então as respostas das neblinas, né? Difícil traduzir ali, surge o benfeitor Clarencio, que acompanhado de 2 auxiliares, então resgata André Luiz, que foi conduzido para o nosso lar. E ele pergunta: quem sois, generoso emissário de Deus? Chamo-me Clarencio, sou apenas seu irmão. E aí conseguiram dar a ele o socorro. No capítulo 3 nós vamos ver a oração coletiva. Olha a importância da prece, mesmo que seja feito assim em uníssono. Então lá na colônia Nosso Lar, quando chega o crepúsculo, um espírito todo aureolado de luz, que é o governador espiritual, seguido por 72 outros espíritos, que são os ministros, entoam um harmonioso hino. E aí André Luiz, né, com essa oração, ele se reconfortou, foi acolhido no hospital e recebeu um reconfortante caldo. Nessas alturas deveria estar com fome. O capítulo 4 nós vamos ver um médico espiritual. Então ele está hospitalizado no hospital espiritual, é atendido por um médico espiritual que comprova aquilo que aqueles seres gritavam, que sim, que ele era um suicida, porém não um suicida direto, que tenha disparado uma arma ou colocado uma corda, mas o que chamamos em doutrina espírita de suicídio indireto ou inconsciente. E aí já alerta a nós aqui, porque toda a obra do Chico é um alerta, né, do comportamento da maioria dos encarnados. Ele começa a examinar a zona intestinal, fala que tinha ali elementos cancerosos, de umas leviandades, porque quando jovem ele tinha contraído sífilis. Ele avalia todo o aparelho gástrico, por os excessos de álcool da alimentação, e começa aí a prosseguir o exame. Nunca imaginamos que a cólera, porque quando a gente vê vício material, eu cuido da minha alimentação, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga. Olha só que alerta para nós. Nunca imaginamos que a cólera são forças negativas. Para nós mesmos, o suicídio inconsciente é incontestável. Então, toda vez que a gente fica irado, a gente queima fluido de vida, que é o fluido vital. No capítulo 5, vai dar toda a assistência a André Luiz, né? Lisias, então, se apresentou como o visitador dos serviços de saúde, explicou que existiam mais de 1000 doentes espirituais, para que ele não pensasse que ele era o único, e que era um dos menores edifícios lá do prédio. Lisias então explica ali as lesões todas que ele tinha e falou o seguinte: que entre os enfermos desse grupo que ele trabalha, né, 57 estão na mesma condição lá na época que André Luiz. Nosso lar não é uma instância de espíritos vitoriosos. Muitas vezes a gente fala para desencarnar para o nosso lar, né? Logicamente que a gente ainda tem que ter mérito. Mas nós temos aí a Alvorada Nova mais evoluído que o nosso lar, por exemplo. Somos felizes porque o trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não retirou o pão abençoado do serviço. Depois ele passa um precioso aviso no capítulo 6. Olha só, Clarencio vai procurar ele, né, e pergunta como que ele vai. Sofre intensamente na zona intestinal, muita sensação de angústia no coração. Como que pode? Aí Clarencio diz: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? E ele balançou a cabeça e ele diz: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Quantas vezes a gente procura, como o Gazanel falou, que tem a fluidoterapia, tem as fluidoterapias, o mesmo passo, a gente quer a cura, mas a gente não quer se modificar. E a gente fica lamentando, e retornando no mesmo assunto, e falando a mesma coisa. E então, a enfermidade mental, diz ele. E essa enfermidade é de tratamento difícil, talvez seja melhor ou mais fácil reparar o intestino do que a enfermidade mental.
É indispensável criar pensamentos novos, disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. É um precioso aviso para ele, que é para nós mesmos, né? Reclamar não cura, retarda a melhora devido à dificuldade dos desligamentos. Então, no nosso lar, diz ele, dor significa possibilidade de enriquecimento da alma. E prosseguimos para o capítulo 7, Lisias vai falando para ele se adaptar a essa nova vida, fala da natureza, fala de tudo que tem em harmonia lá no nosso lar. Fala da organização dos serviços, e André Luiz então agora já pode fazer uma visita, né, na cidade, nosso lar, e ele percebe as avenidas largas, o ar puro, 6 ministérios, olha aqui os ministérios, ali o governadoria é o centro, o esclarecimento da união divina, da elevação, do auxílio, da regeneração, da comunicação, então tudo muito organizado. Nosso lar, a título de curiosidade, é uma antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. E os ministros, eles costumam até fazer excursões para outras esferas, né? Lembrando Jesus a muitas moradas na casa de meu pai. O governador, então, fala que os espíritos não têm férias. Aqui parou um pouquinho a evangelização por causa das férias das crianças. Os pais saem em férias, voluntários saem em férias, mas os espíritos não tiram férias. Olha só que bonito, né? A vista aqui do formato do nosso lar, que veio depois por Ermelina Cunha, né? A obra, para a gente ver o desenho do nosso lar, porque o nosso lar em si não tem. Capítulo 9, problema de alimentação. Então, como é que é o abastecimento? Porque é uma cidade, né? As demandas da alimentação teve que ter aí uma inalação dos princípios vitais da atmosfera. E na água são misturados elementos solares, elétricos e magnéticos. Só entre os mais necessitados, aqueles que estão aí no primeiro socorro, é que a alimentação ainda é material, porque ainda está mais ligada ao plano físico, né? Então, ele começa a entender que conforme vai se evoluindo, não necessita mais dessa alimentação, ela começa a ser mais frugal, como ali nos ministérios, ó, verduras, cereais, frutas e sucos concentrados, e quando chega no Ministério da União Divina, água e ar. Capítulo 10, no Bosque das Águas. André Luiz, ele vai até o reservatório, aonde que sai a água para a colônia, e aí ele vê tipo um funil, um veículo terreno. Ele entra nesse funil, né, nesse veículo, e aí ele vai andando e vê um grande rio. O rio é chamado Rio Azul. Lá eles explicam, né, exaltam a importância da água. Muitas vezes não lembrada por nós aqui essa bênção pelos humanos, né? Olha que interessante, o Ministério da União Divina, que detém o maior padrão de espiritualidade superior, faz a magnetização da água. Olha como nós estamos corretos. Vocês vão tomar o passe, vão tomar a água que a gente chama fluidificada. Ela foi magnetizada pelos espíritos. Lá, os espíritos mais elevados é que são responsáveis pela magnetização da água que vai suprir toda a colônia. A gente tem isso à disposição no Evangelho do Lar, né? Quando a gente coloca aquela jarra. E aí continua o estudo da obra, olha só. Notícias do plano, umbral e etc. Vamos lá. Notícias do plano. Como o nosso lar tem outros planos, né? Aí é citado a Alvorada Nova, que é a colônia vizinha. E no nosso lar, quando se prepara as reencarnações, é só depois de muito aprendizado para as futuras tarefas planetárias. Então ele fica sabendo de outros planos. Mas André Luiz quer saber sobre o umbral, por que ele parou naquela região. Então eles explicam que é um lugar destinado ao esgotamento dos resíduos
ainda mentais, não têm condições de ingressar na colônia, e que para aqueles que professam a fé católica é como se fosse uma zona de purgatório, uma queima daquele material que a gente traz ainda da terra. Então, aonde começa o umbral? O umbral realmente começa na crosta terrestre, é uma zona obscura daqueles que não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, fica retido, não consegue ascender. Por isso que Jesus falava da veste nupcial, para entrar em planos melhores, né? Então fica se demorando ali na indecisão ou no pântano dos erros humanos. O umbral está repleto de desesperados por não encontrarem no Senhor a disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico. É qual a casa que não há pão, todos gritam e ninguém tem razão. No gabinete do ministério, André Luiz então apresenta-se a Clarice. Ele queria trabalhar, ele queria ser um voluntário, e ele vai, a gente vê bem isso no filme, né? Ele vai atendendo todo mundo e ele fica por último. Ele vê ali uma mãe que queria trabalhar para ter bônus horas para ajudar os filhos encarnados, e ele então toma contato com essa palavra, bônus horas, que é um ponto que a gente vai ganhando relativo a cada hora de serviço. Com as melhoras crescentes, surgiu a necessidade desse trabalho, né? Ele candidata-se, a gente vê muito bem isso no filme. Mas essa senhora que antecedeu André Luiz na entrevista, solicita essa autorização para cuidar depois dos filhos encarnados, mas não obtém êxito. Ela teve uma negativa. Por quê? Porque nas tarefas anteriores que tinham sido dadas a ela, ela não teve empenho. Então volta e começa de novo. Era preciso aprender a servir. E ela não apresentou a quantidade necessária de bônus horas. Ela só tinha 304 horas em 6 anos que ela estava na colônia. As elucidações de Clarence, então, é quando ele vai expondo para André Luiz que pelo seu passado de médico, ele não poderia começar como médico, e sim como aprendiz. Isso devido ainda à rogativa da sua mãe, que se encontrava em outros planos. Então, graças aí às 6.000 consultas que ele havia feito de graça aos necessitados, em 15 anos de clínica médica, e dos atendimentos dessas 6.000 consultas, desses 6.000, não esperem retribuição, tá? 6.000, quantas pessoas ainda oravam por ele? 15. Dos 6.000. Então, faço bem sem olhar a quem prossigo, né? Então, Clarence continua ali a elucidá-lo, até que ele, André Luiz, recebe a visita da sua mãe, um espírito iluminado e excelso que vai consolar ele com extremo amor. Ela vive nas esferas mais elevadas. Para ela descer, ela teve que adensar o corpo espiritual. Imaginemos Jesus, espírito puro, para entrar na matéria, demorou mais de 2.000 anos antes para esse preparo de adensamento. E vem aqui, nós crucificamos, né? A mãe do André Luiz vai com as vestes, né? Com as vestes terrenas, só que fluídicas. E aí ela vai dar uma lição, como toda mãe, puxa a orelha para ele parar com as queixas, para parar com essa atitude, para modificar a atitude mental. Quer dizer, isso serve ainda para nós aqui encarnados, porque a gente inicia isso. Confidências, ela começa a falar o valor realmente que tem o trabalho nas esferas mais elevadas, para poder ter aí o direito a ajudar quem nós amamos. Ele tem notícia do pai, que o pai também está desencarnado e está sendo perseguido por 2 mulheres. Ele tem notícia das irmãs, e ele então passa a saber que o seu pai estava sendo obsediado no plano espiritual por 2 mulheres que ele havia prejudicado na vida terrena. Depois, terminando o tratamento hospitalar, quando ele teve alta,
ele pôde ingressar nos ministérios, e foi lá na regeneração, no auxílio, na comunicação. E Lisias ofereceu a casa para morar. Onde será que a gente vai morar, né? Como será que será a nossa morada no plano espiritual? Ele conhece a dona Laura, olha só. 2 irmãs, Judite e Yolanda, Lisias e uma neta que tinha chegado da terra. Ele hospeda-se então na casa da mãe de Lisias, a dona Laura, conhece as suas irmãs e conhece a história da neta que acaba de vir do plano terra. Receberam ele fraternalmente, um ambiente bem simples, acolhedor. Tinha lá os móveis, os objetos, tinha um enorme piano, tinha harpa. Tudo isso foi chamando a atenção do André Luiz. Depois que mostrou a casa, eles sentaram à mesa para uma refeição. Olha que interessante, uma música, sempre a música presente, né, Fernando? Uma música suave e uma prece, abençoar os alimentos, né? E aí eles começam a conversar sobre qual que é o alimento no mundo espiritual, e a dona Laura dá uma grande lição para ele. Explicou que o grande alimento das almas, porque a nossa alma precisa de nutrição, é o amor, que está muito acima da união física. Falou das permutas magnéticas entre as pessoas afins. E aí ele de novo toma conhecimento lá que a gente já falou da alimentação, né? Até que então André estranhou a ausência da neta, que falaram que tinha vindo do ressentimento do plano terra. Ela não estava ali. E aí ela passa a explicar que ela estava com pensamentos tortuosos ainda, né? Pensamentos viciosos. Heloísa, ela havia desencarnado depois de uma longa tuberculose, e ela sentia muito a separação da mãe e do noivo, achando-se a pessoa mais infeliz do mundo. Então, para consolar, o que a dona Laura disse? Que a sua mãe tinha adquirido uma doença pela longa permanência ao seu lado, e que já ela também desencarnaria e que voltaria ali. Mas que o noivo, que ela soube, assim que soube da doença, né, que não tinha cura, ele procurou se aproximar de quem? Da melhor amiga dela. E ele acabou ficando com a melhor amiga dela, que a dona Laura estava tentando explicar que ele era um homem comum. E aí ela ficou abalada. Ela não conseguiu assimilar isso, e ela tentou retornar, né? Lembra as cenas do filme que ela tenta voltar, né? O nosso lar começa a explicar para ele a funcionalidade, como que é esquematizado, e explicam que é por conceitos matemáticos, acoplados por conceitos profundos morais. Olha só, matemática com moral, vamos ver? A mulher é uma reta vertical, força criadora da vida. O homem é uma horizontal, realização no campo do progresso. O lar é o vértice onde se encontra para o entendimento indispensável. Almas gêmeas ou algemadas, né? Movimento feminista, conversam sobre o trabalho materno. Isso aqui é tudo para que a gente fique com vontade de reler o nosso lar, de assistir o filme novamente, mas vai continuando. Capítulo 21, explicações sobre o bônus horas, como que se adquire? Através do trabalho com o próximo. Equilíbrio, força. André Luiz, então, vai saber da dona Laura se ela tinha ou não acesso ao passado, que é uma curiosidade que a gente tem. Será que a gente chega lá e já tem acesso ao passado? O que a dona Laura diz? Que é preciso grande equilíbrio para recordar. Aqui a gente quer porque quer saber. Lá, a dona Laura, com toda a sua evolução, quem lembra do crime ou do que ele foi vítima, sente-se infeliz. Portanto, só os espíritos seguros podem ter acesso. E que ela e o marido tiveram, sim, lembranças vagas, e isso já causou perturbação a eles. Consultaram o Ministério do Esclarecimento e tiveram acesso às primeiras anotações das experiências, abrangendo apenas 3 séculos,
e depois de um longo tempo de meditação, foram submetidos no plano espiritual a operações psíquicas para poder voltar aí à normalidade. Mas a gente é curioso, né? Ele fica sabendo aqui do bônus horas, que não é um metal, né? Que não é uma moeda como a nossa, mas é uma ficha de serviço. Ele interessa-se muito, porque aí teria que ser um serviço útil e as intercessões amorosas. E aí, olha só, com a chegada de Elisias, ele vai passear com ele, né? E ele sempre falando que ele teria que estar com o pensamento, com as vibrações em paz. E fala para ele da importância do saber ouvir. E mostra para ele um aparelho que tem lá radiofônico. Que nós não temos que saber notícia dos planos inferiores, senão para levar auxílio às criaturas. Porque senão pode também causar desequilíbrio. A cidade era mais um departamento do umbral do que uma zona de refazimento e instrução. Nosso lar vivia em perturbação, porque não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito a colônia, e transformava-se frequentemente em campo de confusão. Então, vem este aparelho, olha só. Lembra quando tem naquela notícia? Então, todos ficam sabendo ao mesmo tempo, né? Apelo de moradia, colônia de serviço muito ligada às zonas inferiores, e no prenúncio da guerra há aquela comunicação pelo, então, coordenador da fazenda. A humanidade encarnada, da fazenda, da colônia, a humanidade encarnada, igualmente nossa família, unamos-nos numa só vibração contra o assédio das trevas. Acendamos a luz. Olha, nós também estamos com o nosso planeta em constante guerra, né? Então o recado é para nós também. Contra a guerra do mal, movimentemos assistência no bem. Generoso arbítrio, né? Abandone a mera curiosidade. A curiosidade menos sadia pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. A orientação, ó. Ingresse nos ministérios, não se limite só a observar quando for trabalhar, serve para nós quando entramos num trabalho voluntário. Medite no trabalho e atire-se nele. Recomeçar, a ciência de recomeçar é das mais nobres que o espírito pode aprender. Lembremos de Paulo, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura, pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar. Nós falamos de Paulo na palestra anterior, né, que ele ficou 3 anos no deserto de Dan, voltou a ser tecelão, rústico e pobre, ele que era um doutor da lei. Lá eles também contam a experiência, né, de Paulo, o exemplo de Paulo. Agora André, seguindo aí, Rafael, com o Ministério da Regeneração, aprendeu, ia utilizando a prece. Foi fazer uma visita, porque essa frase a gente usa muito aqui. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E ele vai trabalhar nas câmaras de retificação, na vizinhança do umbral, onde tem pouca luz, junto a Tobias e a Narcisa, para esclarecer as entidades ali acolhidas, né? Ele começa primeiramente na limpeza, nós sabemos disso, né? E aí, encerrando sempre essa prece coletiva, Tobias ligou o receptor, lembra daquele rádio para saber as notícias, né? E ficou sabendo que os samaritanos estavam trazendo, olha, os resgatados lá. O aparelho aí removeram 29 espíritos, 22 em desequilíbrio, foram um transporte, na realidade, em massa para as câmaras de retificação. Dona Laura pede notícias, né? E o André Luiz diz que está trabalhando. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna, amor ao trabalho. É aquela angústia que o espírito vê no umbral, né? Os monstros, enfim, as entidades monstruosas,
E aí tem que se desprender de todo esse pensamento. Olha só, Francisco, ele é resgatado, né? E agora André ajoelha-se diante do enfermo, toca as mãos, passando fluidos vitais, como se fosse um passe. E Francisco começa a melhorar da demência. A visão de Francisco é de pesadelo, porque ele continua lembrando daquilo que ele vivenciou no umbral. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se a matéria inerte, mas a borboleta alcançará voos. Olha só quantas lições dessa obra, né? Aqui, André Luiz é convidado a acompanhar Paulina na visita do pai enfermo. E aí eles vão observar aqui que os filhos em redor estavam só preocupados com a herança, queriam fazer a eutanásia, preocupados aí em receber a herança. E a gente lembra aí de Jesus, que recomenda que amemos uns aos outros. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos, templo de união sublime a caminho da solidariedade universal. Como que a gente quer expandir isso se a gente não consegue nem dentro de casa? Troca de fluidos, de amargura, de incompreensão, pensamento e vibrações sutis. Alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento às almas. Então, cuidado com o que a gente vibra com aqueles que já partiram. Vampiro, olha só. Há uma narração impressionante aqui, que tinha um espírito querendo entrar, furar lá a proteção toda, né? E parecia que era um vampiro, porque trazia 58 pontos negros, correspondente ao número de abortos que aquela criatura tinha realizado. E aí eles começam a perguntar se não seria falta de caridade receber essa criatura, no que é orientado que não, porque perturbaria ali, por enquanto não poderia, então ali tem também os vigilantes e os guardas, né? Olha só, os pontos negros, né? Vai falando aí que não tem como adentrar aquele ambiente. E seria quase como que a pessoa dizendo que estava bem, pedindo socorro, mas que na realidade era uma farsa. Notícias de veneranda, olha só. Narciso explica para o André Luiz que no parque não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação. Temos salões para serviço de educação, realizando conferências, e que veneranda foi chamada pela União Divina para ajudar na organização. E tinha várias projeções, não é como nós aqui, que na realidade é a cópia de lá, né? A ministra veneranda, para a gente ter uma ideia da evolução dela, foi a única entidade no nosso lar que viu Jesus além do governador, a única ministra, por causa dos bônus horas, nada mais, nada menos que 1 milhão de horas de prestação de serviço ao bem. André Luiz começa a ter saudade da família, começa a relembrar, né? Muitos espíritos são levados à terra, e ele começa a ter saudade, queria visitar no primeiro momento, foi negado, né? Os recém-chegados do umbral começam a atender, quando ele atende uma senhora que foi assistida pelos samaritanos, e ele vai num diálogo e ele é advertido até por Narcisa. Ao receber o grupo dos samaritanos, André Luiz reencontra um velho conhecido. Quem será que nós vamos encontrar? Se sente envergonhado e constrangido com esse encontro. Quando a gente vê aqueles que pediram alguma coisa e nós não alcançamos, né? Ele ficou embaraçado. Então, reportei a ele o ocorrido, disse que era normal encontrarmos pessoas que ofendemos e que eu havia pedido desculpa. Corri e pedi a Silveira que desculpasse a mim e a meu pai pelas ofensas. Ele estava passando uma situação difícil e a família não tinha dado auxílio. Silveira, comovida, abraçou-me e disse:
Quem está isento de faltas, então também lá o perdão. E depois, novamente, agora, ele sonha com a sua mãe. Aí pode ser que a gente, por desdobramento, também possa ir, ou eles possam nos visitar, porque para ir outros planos nós temos que estar preparados e com a evolução adequada também, né? Mais uma vez ela começa a falar sobre a importância da prática do bem. Sempre que possas, ouvido e entendimento, mesmo que tivesse horas de folga, e busca ser útil. Depois, no nosso lar, ia ter a preleção do ministro. Contato da sua mãe sobre a prática do bem, deram conforto a ele. Conversa sobre Tobias, sobre os bônus horas, né, que a mãe falou. E aí, o ministro ele teve permissão para assistir a conferência da veneranda que haviam dito para ele que teria. Mais de 1000 pessoas entoavam um hino lindo no salão. Estavam como ouvintes, mas no local de realce, né, aqui para nós é o telão, né? O governador determinou essa regra para que todas as aulas pudessem evitar opiniões pessoais. Veneranda chegou com 2 outras ministras da comunicação. Vim conversar sobre o pensamento. Olha só a importância de falar na casa espírita sobre o pensamento também. É a base das relações espirituais. Então a linguagem é pensamento. No futuro vamos nos comunicar pelo pensamento. A criação mental é quase tudo em nossa vida. Somos milhões de almas no universo, submisso às leis universais. Somos comparáveis a irmãos mais sábios e vivemos os caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Em geral recebemos instruções das leis divinas, mas não nos submetemos a ela no tocante dessas verdades consagradas aí à nossa vida. Então ela vai falar aqui da força viva que é o pensamento. É força viva em toda parte. É a atmosfera criadora, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se os homens a caminho do céu, ou fazem-se gênios diabólicos a caminho do inferno. E assim também entre os desencarnados. Nós espíritas temos acesso a esse conhecimento. Com toda a linha das obras da codificação, devemos aplicá-lo, porque nós estamos mais conscientes do que aqueles que não tiveram acesso, por exemplo, ao livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Aí o caso Tobias, né? Final do trabalho, ele foi lá de novo, novamente, recebido na casa de Tobias, conheceu a biblioteca, viu lírios, olha só. Tobias, em certo momento, menciona André sua condição familiar, explica que fora casado 2 vezes, com 2 senhoras, Hilda e Luciana foram suas esposas, e daí já fica a dúvida, né? Quando vai retornar ao plano espiritual, como aconteceu com o Dr. Bezerra. O que acontece? Como resolver essa questão? Luciana, olha só, foi aquela felicidade e compreensão. Devemos ao espírito de amor e renúncia da nossa Hilda. Nos casamos cedo, ele conta a história. Desencarnei a Hilda, né? Ao ter o 2º filho, foi devastador. Tobias estava sozinho, daí ela vai contar que ela mesma sugeriu que ele arrumasse outra companheira. Tobias, sozinho para as necessidades das crianças, deveria ter mais uma companheira. Passei a ter Luciana. André ficou, como se processa o casamento aqui? Sempre a gente tem mais dúvida, né? Pela combinação vibratória e por afinidade. Luciana, quando cheguei, aprendi que existe casamento de amor, de fraternidade, de provação ou de dever. Quando desposei Tobias, teria facilitado ter entendido que nossa união era fraternal. Foi o que me custou aprender. Por quê? Porque ele chegando no plano espiritual, na realidade a esposa dele seria a Hilda, né? Dona Laura, André se vê torturado diante do exemplo de Tobias, porque ele começou a pensar na família dele, sentia senhor do seu lar, olha o apego.
No dia seguinte, ele vai lá desabafar com a dona Laura, explicou que ele casou 2 vezes, né, no caso do Lisias, como que se dava isso. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, Narcisa diz a ele, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem uma finalidade definida. Não deixe de observar este princípio. Narcisa me apresentou a Nemésia, operadora do setor. Ele foi, na realidade, tirando as suas dúvidas e foi evoluindo. Visita outro pavilhão, visita leitos que eram só para mulheres, as câmaras do departamento feminino. E rompe a Segunda Guerra, convocados à luta agora, a repercussão negativa no nosso lar. Ficamos sabendo agora como o plano terreno influencia o espiritual, nesse caso, infelizmente, negativamente, quando um país toma iniciativa de guerra. Os acontecimentos dessa natureza, ali, a centralização das forças do mal. Então, toca o clarim de alerta e a convocação superior aos serviços de socorro à terra, porque muitos iriam desencarnar. Era preciso estar preparado. Irmãos de nosso lar, não vos entreguei aos distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, não edifica, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo à vontade divina no trabalho, silenciosos em nossos postos. Culto evangélico do Ministério da Regeneração pelo governador. Raramente ele se comunicava, só em casos que realmente precisava. Preparação de novas escolas de assistência no auxílio de núcleo de adestramento da regeneração, serviço hospitalar, nós já viemos falar desse tema aqui, e exercícios contra o medo, que o medo é capaz de causar aqui e lá no plano espiritual. O medo é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Um dos piores inimigos da criatura, porque ataca as forças mais profundas da alma. Então, o que ele estava pedindo ali? Coragem. Eu ouvi falar de guerra e rumores de guerras. Não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados ao serviço. Haverá serviço para todos. Nosso lar é um patrimônio divino. Precisamos defender com todas as energias do coração. Então, em conversação aqui com Tobias, né, ele começa a falar: matrícula na escola contra o medo. Creio que isso se lhe fará um enorme bem. Nós temos todas essas obras aí, né, Joana de Ângeles, à disposição e às vezes não estudamos. Conversação sobre o Espiritismo, que é a nossa grande esperança, que é o Consolador prometido, como a enfermidade é passageira, como tudo é passageiro, sobre o trabalho sério. Quando numerosas almas se congregam ao círculo de tal ou tal atividade, os pensamentos se entrelaçam, formando núcleos. Aqui é um verdadeiro núcleo de quê? De forças vivas. Depois, prosseguindo, né, que o tempo corre, no campo da música, mais adiante da música sublime, Lisias esclareceu que os grandes compositores são em desdobramento trazidos das esferas mais evoluídas. E depois voltam, né, com aquela intuição do que receberam lá no plano espiritual. Sacrifício de mulher é quando André Luiz tem a notícia pela mãe que ela vai reencarnar, e ele fica muito triste, ninguém quer perder a mãe. Aqui a gente não quer que desencarne, lá a gente não quer que reencarna. E ela fala que ela vai ajudar o pai, que está sofrendo perseguições, e que ela seria novamente a sua companheira, e que as 2 mulheres que o perseguiam seriam suas filhas, mostrando aí que o amor não se limita a ficar de longe. A importância do culto familiar, ó, no lar. Isso a gente já faz, né? Mas lá também passam as orientações. E ele, com vontade de visitar o lar terreno
e finalmente ele poderia visitar a sua família. Olha só. Atravessou algumas ruas a caminho da sua antiga casa, o coração batia descompensado à medida que ele se aproximava. Dentro de casa, abraçou a mulher que não ouviu, né? A gente vê bem isso pelo filme. Zélia parecia insensível. E ela conversava com um outro companheiro. Foi quando ele percebeu que ela já tinha outro companheiro. E o companheiro estava doente. E André Luiz, então, acaba auxiliando, rogando auxílio àquele companheiro que estava realmente muito mal. E ele acaba fazendo novamente a água. Olha a importância da gente, quando tem alguma pessoa enferma em casa, rogar ao Dr. Bezerra, a equipe de espíritos, médicos, enfermeiros, o espaço que fluidifiquem a nossa água. Ele fluidificou com a ajuda da natureza, extraiu ali os elementos, fluidificou a água e realmente ele melhorou. E finalmente, correndo, porque são 50 capítulos em partes minutos, André Luiz finalmente ganha o título por Clarencio de cidadão do nosso lar. Até hoje, André, você era meu pupilo em nossa colônia, mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão do nosso lar. E aí prossegue a jornada com as outras livros. Então, guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais, diz Emmanuel, de espiritualidade. Espiritualizemos-nos ainda há tempo. Obrigado pela atenção e o convite novamente para que a gente vá aos cinemas.